aos companheiros e às companheiras de Guarulhos, a minha profunda alegria de retornar a Guarulhos e de poder visitar o bairro dos Pimentas. Eu tenho construído, junto com o PT, junto com o Eloy, junto com o Almeida, uma história dessa cidade. Aliás, eu não venho aqui desde 82, eu venho aqui desde o tempo que a Jana era oposição sindical aqui, e eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que eu vim aqui conversar com os trabalhadores. Eu, Eloy, tive o prazer de ser o deputado federal mais votado de Guarulhos em 1986. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu estava vendo o nosso querido Eloy Pietá falar, eu estava vendo o nosso querido Almeida falar, eu estava vendo ali umas companheiras com a placa Medicina Já. E eu queria dizer para vocês que não tenho vergonha de levantar suas faixas reivindicando, porque nem eu nem a presidenta Dilma somos contra qualquer reivindicação da sociedade. E acho que nesse momento da história do Brasil, nós estamos precisando de médicos, sim. Estamos precisando de pediatra, estamos precisando de anestesista, nós estamos precisando de ginecologista, ou seja, portanto, é mais do que justo vocês reivindicarem um curso de medicina aqui para Guarulhos. E se eu soubesse que vocês estavam reivindicando, eu estava com a Luiz Mercadante agora, eu poderia ter pedido para a Luiz Mercadante. Mas pode ficar certo que o Almeida vai falar com a Luiz Mercadante, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai ter aqui um curso de medicina, porque eu acho que Guarulhos é uma cidade muito grande e ela... Mas a reflexão que eu queria fazer com vocês, para que vocês façam com quem ainda tem dúvida em quem votar, se é que alguém tem dúvida em quem votar, ou se alguém está votando contra por preconceito, vocês têm que perguntar o que era Guarulhos antes do PT governar e o que é Guarulhos agora. Essa pergunta tem que ser feita. Essa pergunta tem que ser feita para aqueles que menos gostam da gente, aquele que tem preconceito, aquele que deve o Almeida ou o Eloy a luz na sua rua, aquele que deve o esgoto na sua rua, aquele que deve o asfalto na sua rua, aquele que deve a universidade. Perguntar, companheiro, por que você é contra? Apenas por preconceito? Por que você quer mexer num time que está ganhando de forma extraordinária, como nós estamos ganhando aqui em Guarulhos? Porque senão tem gente desavisada e não sabe sequer quem é que fez a revolução aqui em Guarulhos, que foi feita. Eu conheço o Guarulhos desde os anos 79. E eu vim aqui em 2002, aqui nesse bairro. Eu vim em 2000, primeiro com o Eloy, quando era candidato. Depois eu vim como presidente da República. Isso aqui tinha uma outra rua asfaltada. Isso aqui era uma cidade quase que esquecida pela elite brasileira e pela elite de São Paulo. Aliás, não é normal a gente dizer, ou seja, não é anormal a gente dizer que pobre só passou a ser levado em consideração depois que nós ganhamos as eleições. Porque até então... Esse é um dado concreto. Vocês estão lembrados que antes de eu chegar na presidência, o que eles diziam? Sabe? Não pode aumentar o salário mínimo porque vai causar inflação. A reivindicação da oposição era que o salário mínimo deveria chegar a $100. Hoje o salário mínimo está $300 e poucos e não voltou a inflação. Nunca os trabalhadores brasileiros tiveram a quantidade de aumento do salário real acima da inflação que tiveram no nosso governo. Nunca se gerou a quantidade de empregos com carteira profissional assinada que foi gerado em 10 anos de governo, 8 meu e 2 da presidenta Dilma. Nunca. E eu tenho orgulho, sabe do que, Almeida? De poder olhar para a cara desse povo humilde e dizer o seguinte: eu, como vocês, não tive a oportunidade de ter um diploma universitário, mas sou o presidente que mais fiz universidade na história do país.
Não tinha federal em Guarulhos, não tinha federal em São Bernardo, não tinha federal em Santo André, não tinha federal em Osasco, não tinha federal em Diadema, não tinha federal em Santos e não tinha federal em Mauá. Agora, meu querido, só falta Mauá, e nós não fizemos antes porque não tinha o terreno, senão estaria feito também. Porque neste país, estudar a universidade era para granfinagem, sobretudo a universidade pública. O pobre, se quisesse estudar, ele tinha que fazer curso numa particular e nunca tinha dinheiro para pagar, porque às vezes a prestação da mensalidade custava o salário do pai. E aí nós criamos o ProUni e colocamos 1 milhão de jovens pobres na universidade desse país. Ou seja, nós temos orgulho, Almeida, de poder olhar na cara dessas pessoas e dizer: nós em 8 anos levamos 40 milhões de brasileiros para a classe média. Nós tiramos 28 milhões de pobreza. Quem é do norte e do nordeste aqui sabe o que foi o programa Luz para Todos, levando energia na casa de 14 milhões de pessoas que viviam no escuro à base de uma luz de candeeiro. E só sabe o que é a luz de candeeiro? Quem morou, sabe, no interior e que teve uma mulher que tinha que cozinhar com a luzinha de candeeiro ou costurar com a luzinha de candeeiro. Ou seja, eles não acostumavam a cuidar do pobre nesse país. Quando nós criamos o Bolsa Família, eles diziam: é esmola, é esmola. Para quem gastava R$80 tomando uísque, era esmola. Mas para uma mãe com R$80, ela sabe levar comida para sustentar os seus filhos durante uma boa parte do mês. Não teve um programa. Vocês não têm que ter paciência, porque eu tenho que falar e tomar água, falar e tomar água, falar e tomar água. Quando eu vim aqui em 82, eu falava que tomava cachaçinha, Mas agora eu estou descobrindo que a água é melhor, é mais saudável. Eu estou ficando bem com a água. É por causa do edema na garganta, então eu tenho que tomar água toda hora, porque senão eu não consigo falar. Então eu tenho consciência de como nós mudamos a história desse país. A coisa que eu tenho mais orgulho, Eloy e Almeida, é que parte da minha vida política eu fiz carregando faixa nesse país contra o FMI. Eu não podia estar num lugar desse Brasil que não tinha uma faixa fora FMI. O que mais me orgulha é que 2 anos depois que eu cheguei na presidência, nós não devíamos nada ao FMI. Absolutamente nada. E para humilhá-los, nós emprestamos 14 bilhões de dólares para eles. Agora é o FMI que deve para o Brasil. Ou seja, este país mudou, e eu tenho certeza que vocês sabem que Guarulhos mudou. É por isso que eu não poderia passar essa campanha sem vir aqui apoiar o companheiro Almeida. Porque uma cidade que teve a experiência dessa cidade com o companheiro Eloy, e a elite daqui também nunca perdoou ele, porque ele fazia o que eles deveriam fazer e que nunca fizeram. Porque todas as cidades nesse país, antes do PT, eram governadas apenas para uma pequena parcela. Asfalto era só no centro, praça era só no centro, a melhoria era só no centro. A periferia, nada. Nada. Fomos nós que resolvemos fazer um projeto de 1 milhão de casas populares. E fico feliz quando o Eloy me disse que no nosso governo, só aqui em Guarulhos foram feitas 5.000 casas, e agora com o programa Minha Casa número 2, o Almeida vai fazer muito mais casa aqui na cidade de Guarulhos. Porque o Minha Casa Minha Vida 1 e o Minha Casa Minha Vida 2 são 3 milhões de casas que nós queremos fazer até 2014. A economia brasileira, Almeida, vai crescer bem o ano que vem. Vai crescer bem. Crescendo a economia, vai crescer o emprego. Crescendo o emprego, cresce o salário. Crescendo o salário, cresce o comércio. Crescendo o comércio, vai crescer o consumo. E o que vai acontecer? A vida do povo brasileiro vai continuar melhorando. E eu quero que vocês, que aprenderam a andar de cabeça erguida, nunca mais baixem a cabeça. Eu digo todo dia para meus filhos: quando a gente aprende
a comer um bife, a gente nunca mais quer parar de comer um bife. A gente não quer retroceder. A gente não quer. Eu sei o que é levar marmita com ovinho fritado à noite para comer no dia seguinte ao do almoço. O bichinho fica amarelo. O bichinho fica amarelo, nem cortei. Você não sabe se é claro ou gema, é tudo igual. Eu sei o prazer do cara hoje poder ir no açougue e comprar um quilo de carne. Eu sei a diferença de um cidadão que há 8 anos atrás ia no açougue e só podia comprar 2 peças de frango ou meio quilo de pescoço para levar para casa. Eu sei a diferença de poder comprar um frango inteiro hoje ou comprar um quilo de carne. Este país não foi o Lula que construiu, foram vocês que me ajudaram a construir este país. Foi a confiança de vocês que ajudaram a construir esse país. Foi vocês que ajudaram a fazer o maior processo de mobilidade social da história desse país. É por isso que com muito orgulho eu venho a Guarulhos dizer para vocês, a gente não pode correr nenhum risco. A gente não pode permitir que haja nenhum retrocesso. A gente tem que ir para a rua amanhã, depois da manhã, até sexta-feira, o Eloy para um lado, o Almeida por outro, a Jânio por outro, o Alencar por outro, você por outro, todo mundo junto, gritando o nome do Almeida, explicando o que o Almeida fez, para que a gente possa fazer com que no dia 7 de outubro, o povo de Guarulhos vote no Almeida e no Carlos para ser o nosso vice-prefeito aqui dessa cidade. E eu tenho certeza que nesses 4 anos o Almeida aprendeu a fazer projetos. E eu digo sempre o seguinte, o que faz dinheiro, o que faz um prefeito pegar dinheiro do governo federal, não é a amizade entre o prefeito e a presidenta, não. É a qualidade dos projetos que ele tem para a cidade. E certamente o Almeida aprendeu nesses 4 anos a fazer projetos. E se tiver projeto, não falta dinheiro. Por isso, não tenha medo de pedir a faculdade de medicina, não. Peça, meu filho. Peça outra se tiver que pedir. Porque neste país, no nosso governo, se tem uma coisa que ficou estabelecido, é que é proibido proibir as pessoas reivindicar coisa do governo. O Eloy sabe, antes de eu chegar à presidência da República, prefeito não era recebido em Brasília. Quando era recebido, era cachorro policial que colocava na rua para morder a traseira dos prefeitos. Esse país não recebia nem reitor de universidade. Durante 8 anos de mandato, a gente todo ano recebeu todos os prefeitos do Brasil. Eu duvido que tenha alguém que tenha tratado prefeitos e governadores, mesmo aqueles que não gostavam de mim. Eu tratava, sabe, com respeito ao cargo que ele exercia e ao povo do estado que ele governava, o estado que ele governava. Eu duvido, Eloy, que tenha um prefeito do DEM, um prefeito tucano, que acha que possa dizer que eu não tratei eles com respeito. Mesmo sabendo que o tucano tem um bico grande e que é predador porque come ovo de passarinho e come passarinho novo, mesmo sabendo, eu os tratei com dignidade. E por isso, companheiros e companheiras, eu quero terminar para não gastar minha garganta aqui, dizer para vocês o seguinte, a gente não pode vacilar. No dia 7 de outubro, Guarulhos tem a obrigação política, moral e ética de eleger Almeida prefeito no primeiro turno. Um abraço.